Primeiramente, eu não liguei o microfone, que coisa mais da hora. Mas bem, já tinha gravado 2 minutos de vídeo. Fala galera, beleza? O meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde eu compartilho a minha jornada missionária e te convido a embarcar comigo nessa aventura de levar o evangelho a todo mundo. Bem, tem umas coisas muito estranhas e pertinentes acontecendo no nosso mundo que eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar. E especificamente sobre a questão dos terremotos que aconteceram na Síria e na Turquia. Quando eu vi essa notícia, meu coração realmente ficou de uma maneira ou outra quebrada, porque, sabe, tudo isso acontecendo com essas pessoas e no primeiro dia que eu vi era 7,2 mil pessoas que morreram. E hoje, dia 11 de fevereiro, já tá quase 25 mil pessoas que morreram por causa desses terremotos. E eu não consegui ver essa notícia sem pensar na questão sobre o fim deste mundo. Sabe, muitas das vezes a gente fala o fim do mundo e as pessoas sempre ficam com medo, com isso e com aquilo. Mas na realidade, para nós cristãos que sabemos e temos a esperança em Jesus, a gente sabe que essas coisas já foram ditas e a gente já sabe que essas coisas vão acontecer. Mas eu quero pedir se você tem um tempinho para orar por essas pessoas lá da Turquia e da Síria, porque estão passando por um momento muito difícil com essa situação. E eu quero aproveitar, ler um pouquinho dessa notícia aqui para você e tirar uma lição aqui, o que a gente pode aprender disso e o que isso tem a ver com a Bíblia, as coisas que estão acontecendo, o terremoto e essas coisas no mundo. Sabe, fala assim a notícia. O que se sabe sobre os fortes terremotos que mataram mais de 7,2 mil na Turquia e Síria? O primeiro terremoto, originado perto da cidade de Gaziantep, teve 7,8 de magnitude e ocorreu às 4h17 de segunda. Sabe, a primeira coisa de um terremoto é que não dá pra você adivinhar quando vai vir. É muito, muito difícil. E a outra é que foi um horário que todo mundo estava dormindo. Então, é difícil esse momento porque todo mundo estava dormindo e não conseguia fazer nada por causa do terremoto. E eu nunca estive em um terremoto, mas muita gente que eu escutei falando sobre o sentimento de estar em um terremoto é uma coisa muito estranha, diferente e nesse sentido, mas imagina um terremoto de 7,8 de magnitude. Mas eu quero falar com você um pouquinho sobre o que a gente pode tirar disso, porque Jesus falou lá em Mateus 24 que essas coisas iam acontecer. Ele falou assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Imagina se a situação já tá feia agora, imagina como que vai ficar. Mas eu não quero que você só imagine como vai ficar a situação, eu quero que você imagine também que esse mundo tá precisando de algo. Porque eu fico imaginando quantas pessoas que não conheciam o evangelho estavam envolvidas e acabaram morrendo nesse terremoto. Sabe, nós como jovens, adultos, sabe, seja quem for, nós como os cristãos, a gente tem a missão de levar o evangelho para essas pessoas. Porque a gente sabe que todos nós vamos morrer, mas nós temos a esperança de estar com Jesus por toda a eternidade. E sabe, eu me pergunto por que essas coisas estão acontecendo, por que Deus está usando dessa forma para poder trazer o fim do mundo, se pode dizer assim. Mas uma coisa interessante sobre isso é o que um autor cristão diz sobre a respeito de sofrimento e essas coisas que a gente passa nessa terra. Ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Sabe, é como se nós estivéssemos tão ocupados com a nossa vida que a gente, através do sofrimento, através dessas coisas que acontecem, Deus usa, não dizendo que Ele é o que está causando, mas Ele usa essas situações para poder fazer com que a gente possa acordar para nossa situação. A situação tá feia, a gente precisa de fazer algo. E, sabe, o meu coração realmente ficou quebrantado de saber que tantas pessoas estão sofrendo. E eu quero que essas pessoas parem de sofrer. Eu quero ajudar elas de alguma maneira, mas uma coisa que vem na minha mente é essa questão da melhor forma de a gente ajudar uma pessoa. Claro, a gente tem que estar lá para ajudando, dando, suprindo as necessidades, mas a melhor forma é realmente compartilhando o evangelho. Porque nessa vida a gente não tem esperança, mas a gente tem esperança nessa vida que vai vir.
Quero também mencionar, se você gostaria de estar fazendo alguma doação, tem um projeto que se chama ADRA, que é um projeto muito confiável, que você pode estar fazendo suas doações lá também. E, sabe, o nosso problema, quando a gente pensa sobre o fim do mundo, quando a gente pensa em Jesus voltando, eu acho que o nosso problema é, tipo, a gente sabe que Jesus está voltando, mas a gente pensa que está tão distante, então a gente não se prepara. Nosso problema não é que a gente não acredita que Jesus vai voltar. Nosso problema é que a gente não acredita que vai ser tão rápido assim. Mas sabe, nos últimos meses tantas coisas acontecendo, a pandemia e sabe, todas essas coisas, e mesmo assim você pensa que Jesus vai demorar muito para ele voltar? Sabe, tá muito mais próximo do que antes. E uma coisa que chamou minha atenção nessa notícia que falou assim, no horário de 4h17 de segunda no horário local, enquanto muitas pessoas dormiam. Enquanto muitas pessoas dormiam, esse terremoto aconteceu. E você sabe quando que Jesus vai vir para essa terra? Sim, vai ser num período que vai estar mais escuro. Num período onde muitas pessoas estão tão ocupadas com a iniquidade, ocupadas com todas essas situações que elas vão esquecer de Deus. E aí Jesus virá. Não porque Deus quer que essas pessoas estejam perdidas, mas porque Ele está esperando o momento ideal e Ele está esperando para todos nós acordar para a realidade. E diz assim em Mateus 24, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe, Deus está voltando muito, muito rápido. Jesus está voltando. E quando a gente menos cuidar, você sabe o que vai acontecer, ele virá. E porque a gente pensa que está tão longe, a gente nunca se prepara, a gente nunca se entrega completamente a Deus. Mas imagina qual seria a nossa realidade se no final da nossa vida a gente pensa, nossa, puxa vida, eu não entreguei minha vida a Jesus, eu devia ter feito. E sabe, Deus está te dando a oportunidade hoje a se entregar totalmente a Ele. E Ele diz uma coisa muito especial, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente acredita que Ele está vindo muito rápido, quando a gente acredita, a gente vai ser movido a também pregar a mensagem dele. Ele fala que e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós, como cristãos, temos um trabalho para poder fazer. A gente tem um trabalho de levar esse evangelho a essas pessoas que estão sofrendo. Sabe, tem muita gente que morreu nesse terremoto, que não tiveram a oportunidade de escutar de Jesus. Teve muita gente que morreu, que talvez não aceitaram a Jesus. Mas eu quero te convidar a ser um mensageiro de Deus. Eu quero te convidar a ser um mensageiro para levar esperança no meio do sofrimento. Porque com tanto sofrimento a gente para pensar, cadê a bondade nessa humanidade? Mas a gente realmente tem que ver no lado de que a nossa última esperança é realmente quando Jesus voltar. O sofrimento nessa vida, ele vai acontecer, ele é basicamente prometido, mas a gente também é prometido que esse sofrimento acabará. Mas para esse sofrimento acabar, a gente precisa levar o evangelho. E eu tenho esse convite para te fazer. Você quer embarcar comigo nessa aventura de levar o evangelho por esse mundo? Sabe, Deus precisa de pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que estão dispostas a se colocar totalmente nas mãos dele. Eu oro para que o seu desejo seja de se entregar totalmente nas mãos de Deus e ajudar nesse grande projeto que é levar o evangelho a todo mundo. Que Deus abençoe. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá aí o like, comenta aí um tópico que você quer que eu fale na próxima vez. A gente vai estar começando a postar aqui mais e mais vídeos no canal, então fique bem ligado 2 vezes por semana, se Deus quiser. E se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu realmente fico muito feliz de saber que muitos de vocês estão gostando do vídeo. E se Deus quiser, vamos continuar fazendo assim. Que Deus esteja com cada um de vocês e até a próxima. Fui. Pra descontrair também, acho mais da hora do home office que a gente pode vestir o que a gente quer. Ou de calça de moletom, camisa aqui mais formal, mas aqui tá muito frio.